Começa agora na Pan News Vitória. De olho no poder. A política em debate. Com a jornalista Fabi Tostes. Boa tarde, ouvinte que nos acompanha na Pan News Vitória, coladinho aqui comigo na 90.5. O seu programa De Olho no Poder para colocar a política em dia começa agora. Na 90.5 FM, De Olho no Poder. Hoje comigo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que veio conversar com a gente sobre gestão, primeiro ano aí de mandato, o que foi feito nesse tempo, o que tem preparado para 2022 e, claro, articulações políticas. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo aqui na Pan News Vitória. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Fabi, a todos os ouvintes. Estamos aqui com o maior prazer na Pan News, essa rádio que leva notícias importantes para todo o Espírito Santo. Prefeito, já vou começar falando sobre pandemia, né? É um assunto que está aí em alta. E nós vimos aí que algumas cidades cancelaram shows, festas, né, queima de fogos no Réveillon, principalmente por conta da chegada dessa nova variante, a Omicron, que ainda tem pouca informação sobre ela, né? Em Vila Velha, como é que vai ser? Vai ter show, vai ter fogos, como é que vai ser? Até o dia de hoje, a programação do show pirotécnico, ou seja, dos fogos na orla da nossa cidade, está garantida. São 10 balsas entre o Libanês e a Praia de Taparica e 3 pontos fixos na terra, que vai ser na Barra do Jucu, em Ponta da Fruta e também na Praia dos Recifes. Nós estamos esperando e, junto com a matriz de risco, observando a matriz de risco, se não tem alteração. O nosso ponto de corte vai ser o dia 24, que é o dia que apresenta, a semana que apresenta a matriz, e depois a nova matriz é só depois do ano novo. Então, por esse motivo, dia 24 é a nossa decisão se a gente mantém o foguetório na cidade de Vila Velha ou a gente cancela os fogos na cidade. Por que disso? Se tiver alteração na matriz de risco, ou seja, se tiver um aumento de contágio, a gente não vai ter os fogos na nossa orla. Mas se manter estabilizado, igual nós estamos observando no dia de hoje, a gente vai ter sim o show pirotécnico na nossa cidade, sem som, para a gente não assustar os pets e também os nossos autistas em Vila Velha. Vai ter shows também? Não teremos show, vai ser apenas os fogos na nossa orla. Uhum. Só para o nosso ouvinte entender, quando você diz a matriz de risco, é sair do risco baixo? É isso? Isso, exatamente. A matriz de risco, quem controla ela é o governo do estado, e hoje eles mudaram a modelagem, que é regional. Então a nossa matriz de risco, na realidade, depende de várias cidades, ou seja, a região metropolitana é uma matriz de risco só. Então, se uma cidade aumentar um risco, provavelmente toda a região metropolitana aumenta o risco por conta da proximidade. Então, a gente está de olho. Quem faz essa matriz de risco é o governo do estado, que tem as informações muito mais apuradas do que a gente na nossa cidade. Então, a gente está acompanhando essa matriz de risco. Se não tiver alteração de contágio, a gente mantém sim o nosso Réveillon. E digo para vocês que estão nos ouvindo, vai ser o Réveillon mais bonito da história da cidade de Vila Velha, com 15 minutos de muitos fogos. Olha que promessa é dívida, hein? É isso. E quanto ao carnaval, ainda é cedo para estabelecer alguma norma? Quando eu digo carnaval, eu estou perguntando do carnaval de rua. Olha, a gente está muito preocupado, né? Que o carnaval é no final de fevereiro, é quase março o carnaval. Então a gente não sabe o comportamento da matriz de risco. A gente acredita que pode ter uma oscilação muito forte. Então a gente ainda não bateu o martelo que tange a gente falar de carnaval. Até o momento a gente está preocupado com o Réveillon, é o que está mais próximo. O carnaval é só no final de fevereiro, beirando março. Então até lá a gente vai ter condições de verificar a matriz de risco e se basear cientificamente para a gente autorizar ou não os eventos na cidade. Uhum. Prefeito, fala para a gente um pouquinho, como é que está a questão da vacinação em Vila Velha? Eu andei dando uma olhada no painel do governo, né, que estabelece ali o painel de vacinação. A segunda dose em Vila Velha está mais ou menos até ontem, estava em 58%. É um pouco abaixo dos que estão em primeiros lugares ali, né, no ranking dos primeiros lugares. O senhor está fazendo alguma campanha para acelerar, aumentar a adesão à segunda dose? Como é que está? A cidade de Vila Velha, a gente tem que falar que é a cidade que mais vacinou no estado do Espírito Santo. Nós estamos falando de 700 mil administrações de vacina na nossa Vila Velha. Então, Vila Velha é uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, já vacinamos já administramos vacina em mais de 700 mil pessoas.
Nós temos feito um trabalho muito bom na cidade de Vila Velha em vacinação. Nós encontramos, sim, pessoas que tiveram resistência, né, para tomar a vacina. Encontramos as pessoas que tomaram a primeira dose e relaxaram, não foram tomar a segunda dose. Por esse motivo, nossa equipe está ligando, está mandando mensagem para trazer essas pessoas para se vacinar. Mas também em Vila Velha, nós temos o carro da vacina. Eu acho que todos os ouvintes aí já devem ter ouvido o carro da Pamonha. Em Vila Velha nós temos o carro da vacina. Tem um trio elétrico que vai na comunidade um dia antes, avisando que o carro da vacina vai passar da Prefeitura de Vila Velha. E no dia que passa, ainda passa com o trio elétrico, avisando, estamos aqui na sua rua, quem quiser se vacinar, nosso carro está vindo aqui para se vacinar, ou seja, nossa intenção é fazer a busca ativa das pessoas que não estão se vacinando na cidade de Vila Velha. Da mesma forma que a gente está inovando também. A gente colocou as vacinações dentro das escolas de samba, ou seja, dos barracões das escolas de samba. A gente está colocando dentro de escolas públicas, escolas particulares. A gente está fazendo a busca ativa e a nossa intenção é fazer a vacinação no maior número de pessoas possível. A gente tem um dado que a gente está a 95% que nós alcançamos do público-alvo de vacinação na cidade de Vila Velha. E também existem algumas informações divergentes entre a Prefeitura de Vila Velha e o governo do Estado, que a nossa secretária já está em comum acordo, dialogando com a equipe técnica do Estado para que possa acertar esses dados. Dados divergentes que o senhor disse seria o quê? De vacinados, de não vacinados, de público-alvo. Então o índice que o senhor tem é maior de vacinados na segunda dose? A gente acredita que o nosso índice é maior do que está sendo publicado, né? E a secretária nossa, Cátia, já está em contato com o secretário de Estado, né, para que eles possam ajustar da melhor forma possível isso e ver de fato qual que é verídico ou se tem alguma inconsistência na hora da transformação desses dados para o painel. Prefeito, queria ouvir sua opinião sobre a questão do passaporte sanitário. Nós tivemos aqui o governador na semana passada e tinha acabado de ser adotada, né, a portaria que proibia os servidores públicos do Estado a entrarem nos órgãos onde trabalham se não estiverem vacinados. Eu queria saber sua opinião sobre isso, se há possibilidade disso acontecer também para os servidores municipais em Vila Velha. Olha, a gente tem um papel de convencimento. Inclusive eu várias vezes fui na minha rede social de forma voluntária, sem gastar R$1 do erário público, né, do dinheiro público, incentivando que as pessoas se vacinassem, que a vacina salva a vida no meu entendimento. E é isso que a gente tem feito na cidade de Vila Velha, é isso que a gente tem feito com os nossos servidores, mostrando para eles a importância que é vacinar, a importância que é eles não correrem o risco de pegar a doença, de estar numa forma mais grave, de ir para um hospital, de ter que utilizar uma UTI. Então a gente vive lá no convencimento, com campanhas arrojadas, com campanhas temáticas, para que a gente possa fazer essa busca ativa e esse convencimento, não só dos nossos servidores, mas também de toda a população vilavelhense. E aí a gente leva até, eu tenho que falar aqui, que a gente virou uma chave na cidade quando a gente tomou posse, né? A Vila Velha, a gente observou que em 2020, no auge da pandemia, os nossos idosos que precisavam se vacinar estavam se aglomerando, né? Quase se matando para tomar uma vacina. E quando a gente entrou, a gente colocou o agendamento online da vacina, que facilitou a vida de muitos, ou seja, foi exemplo, foi tido matérias mostrando como é que funcionava na cidade de Vila Velha, a facilidade que era de tomar vacina e que é de se vacinar na cidade de Vila Velha. Você consegue agendar, ou seja, dia, hora e local, e se vacina em menos de 5 minutos. É muito rápido, né? Então nós fizemos essa mudança de chave na cidade de Vila Velha, do que era analógico passando para o digital. Analógico não, o que era do papiro, época do papel, nós pulamos o analógico, fomos para a era digital na cidade de Vila Velha. Mas voltando para essa questão dos servidores, o senhor então descarta tomar uma medida parecida? Até o momento sim, a gente não vai forçar de fato ninguém a se vacinar, a não ser que tenha de fato cientificamente uma comprovação com que leve a gente a tomar essa atitude. Então, se for necessário, a gente pode repensar, a gente pode dialogar, mas a gente vive hoje no convencimento, sabe? Tentando mostrar a realidade que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e o mundo, para que eles possam se vacinar e não transmitir facilmente esse vírus. Mas o senhor é a favor desse chamado passaporte sanitário? Porque já tem uma discussão também dessa exigência, né, em alguns comércios, enfim, viagens muitas vezes já pede, né? O senhor é a favor que... Olha, eu acho que em determinadas situações tem que sim se pedir, principalmente em locais que você pode se aglomerar bastante. Eu acho que sim, tem que pedir,
Mas tem certos locais que a gente pode relevar, mas certos locais que vai ter aglomeração, eu acho que sim. Uhum. Prefeito, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de promessas de campanha e um balanço aí um pouquinho do seu primeiro ano aí à frente da prefeitura. Bom, durante a campanha o senhor falou sobre valorização do magistério, aumentar o salário de professores. Aí entrou a pandemia, a Lei Federal 173, né, que proíbe aí concursos, reajuste de salário, mas para 2022, nós vamos ter reajuste para os professores? Olha, na educação na cidade de Vila Velha, a gente pode falar que teve melhorias, né, em infraestrutura, melhorias em valorização dos nossos profissionais de educação e também melhorias no que tange os alunos na nossa escola. Vamos falar especificamente a sua pergunta, que foi valorização do magistério. Uhum. Na cidade de Vila Velha nós demos um abono de R$ 5.200 para cada professor na nossa cidade. E agora a gente acabou de aprovar a lei que vai dar R$ 5.000 para eles comprarem equipamentos eletrônicos para que eles possam facilitar a vida deles para planejamento de aulas na nossa cidade. Nós implementamos na cidade, né, o SGE, que é a pauta eletrônica, que antigamente era tudo no papel. Então, a partir do ano que vem, acaba o papiro na cidade de Vila Velha dentro das escolas e passa a ser num formato digital, a gente dando condições, ou seja, dando recursos para que eles possam fazer a aquisição desses equipamentos e melhorar a vida deles dentro da escola e automaticamente melhorando o ensino para as nossas crianças e os nossos jovens. Quando a gente fala de valorização, a gente fala que desde o início deste ano, nós estamos com uma comissão montada, dialogando com o sindicato, com a sociedade civil, com os pais dos alunos, a respeito da valorização salarial do magistério. Então já existe uma comissão que está discutindo, está debatendo, a gente não se furtou em nenhum momento de dialogar com eles e de dar, de fato, o aumento necessário salarial, que eu sempre falo com eles que abono só resolve o problema momentaneamente. A gente tem que ajustar o salário deles para que eu não dê abono para eles no final do ano, porque eu acredito que abono não leva para casa quando eles se aposentarem o salário deles. Então vai ficar com o salário minguado se eles tiverem abono todo ano, e a gente não deseja isso. Eu desejo, de fato, valorizar, aumentar no percentual o salário de cada professor na cidade de Vila Velha para que eles possam ter uma vida melhor, digamos dessa forma. Então tem uma comissão estudando o assunto, Já tem uma comissão muito transparente, com vários participantes, e a gente acredita muito que ou final desse ano ou no ano que vem a gente já anuncia o valor do percentual que vai ser. Inclusive nós temos uma empresa que é o IBAN, que está fazendo esse estudo, não só de agora, já vem de 2 anos fazendo esse estudo de progressão salarial, de como vai ser, e o debate continua. A gente está aberto a dialogar, a valorizar o profissional da educação de Vila Velha, que essa é a nossa meta. Uhum. Uma outra questão que o senhor prometeu na campanha também foi aumentar o número de equipes de saúde da família no município, né? E tinha até uma meta para o primeiro ano de mandato, se eu não me engano, 123 equipes. Seria isso? Na realidade, a gente não colocou o número de equipes para aumentar. Na realidade, a gente falou que era um absurdo o número pequeno de equipe de estratégia de saúde da família, e que o nosso planejamento é deixar a Vila Velha com 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. E é o que a gente está perseguindo. Nessa semana mesmo, semana passada agora, a gente contratou 50 novos médicos da família, 70 novos enfermeiros, 12 novos cirurgiões dentistas. Sem contar que a gente já está com o concurso aberto, o processo seletivo, concurso aberto para 53 novos agentes comunitários de saúde, e também do concurso antigo a gente chamou mais 10 novos agentes comunitários de saúde. O investimento está sendo feito para que a gente alcance essa meta na cidade. Mas a gente não alcança essa meta na cidade com apenas agentes comunitários de saúde, com médico, até porque que a nossa porta de entrada na nossa cidade, ela é curta. E o ouvinte que deve estar aí perguntando o que o prefeito Arnaldinho Borgo está falando de entrada curta. A entrada curta que eu falo é que a cidade de Vila Velha tem 19 unidades básicas de saúde. Se você for comparar com a cidade de Viana, a cidade de Viana tem mais de 22 unidades básicas de saúde. Vila Velha tem mais de 500 mil habitantes, Viana tem pouco mais de 80 mil habitantes e tem um número maior de unidade básica de saúde. O nosso planejamento é a gente aumentar o número de entregas de novas unidades de saúde na cidade de Vila Velha, igual nós já entregamos a unidade básica de saúde de Dona Branca, lá de Santo Torquato, a unidade de saúde básica lá de Ataíde,
e vamos entregar agora a Unidade Básica de Saúde do Divino Espírito Santo, e ainda esse ano, se assim for o que Deus permitir, e se não tiver judicialização, a gente inaugura a tão sonhada UPA de Riviera da Barra, que vai servir como hospital da região 5. E aí o ouvinte deve estar falando, por que tão sonhada, prefeito Arnaldinho? Eu falo para vocês, essa unidade de saúde 24 horas está sendo construída há 12 anos. Tem 12 anos que ela está em construção e ela nunca foi aberta para a população. Esse ano nós terminamos a construção dela em julho. Terminamos a construção, já abrimos um processo seletivo para contratar uma organização social, já tem a ganhadora, provavelmente no dia de amanhã já está no Diário Oficial, e a gente vai ter a oportunidade ainda esse ano, próximo ao Natal, de inaugurar e deixar esse serviço disponível para a população da região 5. Um ganho para a cidade de Vila Velha. Prefeito, até falando sobre a unidade de saúde, em abril teve uma polêmica que o senhor, sobre a troca do nome, né, da unidade de saúde para Zilda Arnes. O que aconteceu? É a UPA, que acabei de falar, de Riviera da Barra. O que aconteceu é que a população da região, da grande região 5, solicitou a alteração do nome dessa UPA para uma moradora que é de lá, no qual ela servia de parteira, ela acolhia aquelas mães que estavam prestes a ter filhos e servia de parteira, igual antigamente existia. E ela era uma pessoa muito querida, ela faleceu e a população me solicitou a alteração do nome. E eu achei justa a alteração do nome, mas teve, né, jogaram pedra para tudo quanto é lado, e a gente decidiu, não, quando a gente construir uma nova unidade de saúde, a gente coloca o nome dessa parteira e a gente não cria problema com ninguém, fica Zilma e tá tudo certo. Então tá resolvido. Resolvido, claro. Então, e a construção de um hospital veterinário, prefeito, que também foi aí uma promessa de campanha? Que pé que tá isso? Soube também de um programa de castração, gostaria que o senhor falasse também. Vamos falar de tudo, tem muita coisa acontecendo, né, no bem-estar animal. Quando a gente fala de bem-estar animal, a gente fala que a cidade de Vila Velha não existia nada funcionando em bem-estar animal, e hoje a gente existe. Hoje a gente existe a busca ativa de animais de pequeno porte, hoje existe a busca ativa de grandes animais, de grandes portes, ou seja, retirar aqueles cavalos que ficam vagando pela cidade, que causavam acidentes, que muitas das vezes criava dificuldade, que ia lá no lixo, comia lixo, atacava as pessoas, criava acidente com carros, com motos, e hoje nós temos o serviço que busca e retira esses animais, cuida desses animais através de uma empresa que nós contratamos. Além disso, nós temos que falar também a lei que a gente enviou para a Câmara Municipal de Vila Velha, que acabou de ser votada, né, e a gente vai sancionar a lei de nossa autoria, que proíbe tração animal na cidade de Vila Velha, no perímetro urbano da cidade de Vila Velha, ou seja, os carroceiros. Mas para você que está me ouvindo, a gente não vai simplesmente proibir os carroceiros, a gente vai proibir, vai ter um período de 6 meses para entrar em vigor. Nesse período de 6 meses, a nossa equipe de assistência social já está preparada para fazer o levantamento e a busca ativa de quem são esses carroceiros, de fazer o estudo socioeconômico dessas famílias. Depois que fizer o estudo socioeconômico dessas famílias, a gente vai encaminhar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai ofertar cursos de capacitação técnicas para eles, e eles serão reaproveitados nas empresas terceirizadas nossa e também nas empresas que estão ofertando vagas na cidade de Vila Velha. E quando a gente fala em oferta de vagas, agora em novembro a cidade de Vila Velha foi a cidade que mais gerou emprego no estado do Espírito Santo. Aproximadamente 1.000 empregos. E a segunda colocada gerou 400 empregos na cidade de Vila Velha. Isso mostra que a gente tem trabalhado todos os dias para a cidade de Vila Velha ter o melhor indicador de ambiente de negócio, para que a gente mantenha as empresas que nós temos, repatrie as que foram expulsas antes de mim e atraia umas novos empreendimentos para a cidade de Vila Velha. E quando aí você toca no que tange o hospital veterinário, o hospital veterinário a gente já está buscando um local para instalar ele, é no nosso plano de governo sim. Lembrando que isso tudo que nós estamos conversando, nós estamos falando de apenas 11 meses de governo, que não acabou o ano. Tá? São 11 meses de governo. Até o final do nosso mandato tem muito mais investimento no bem-estar animal, igual nós teremos agora, semana que vem, ou essa semana, não me recordo a minha data da minha agenda, muitas entregas esse mês na cidade, que nós vamos lançar o POCA, o Programa de Castração de Animais na cidade de Vila Velha. Nós vamos cadastrar, fazer um chamamento público para cadastro das clínicas veterinárias de nossa cidade, no qual nós vamos estar ofertando 4.600 castrações, no qual nós vamos cadastrar também as entidades
que trabalham com animais para que a gente possa fazer o controle populacional dos pets na cidade de Vila Velha. E aí sim, nós já estamos procurando local para o hospital veterinário. A gente acredita que a gente consiga encontrar esse local, um local onde fica fácil acesso, próximo de tudo, para que a população possa ir e vir muito fácil para usar o equipamento do hospital veterinário. E vocês que estão me ouvindo, fiquem tranquilos que até o final do nosso mandato estará funcionando o hospital veterinário e o bem-estar animal em Vila Velha vai ser exemplo para o país e para o nosso Espírito Santo. Seria um hospital com parcerias aí com o governo ou com a iniciativa privada? Quanto maior o número de parcerias, melhor, Fabi. Então a gente, a princípio, está fazendo sem parceria esses projetos. Mas a gente busca sempre parceiros privados, governo do estado, governo federal, para que a gente possa dividir essa fatura juntos. Prefeito, como é que está a questão do cerco inteligente? Eu vi que já tem, o senhor já iniciou, né, a muralha, né, lá no município, mas parece que teriam novos pontos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Vamos lá. Vila Velha, com 8 meses de governo, a gente instalou a muralha eletrônica, que é o cerco que a gente faz nas entradas e saídas da cidade. Para quem está nos ouvindo, Vila Velha tem 11 entradas e 11 saídas e todas elas monitoradas pela muralha eletrônica. Além disso, nós temos internamente mais 8 pontos espalhados internamente na cidade de Vila Velha, de acordo com a mancha da criminalidade. Para quem está nos ouvindo, a mancha da criminalidade é o local onde tem o maior número de roubos. Então, nesses locais, nós estamos instalados mais 8 pontos dentro da cidade de Vila Velha. E o nosso planejamento é que a gente aumente mais 12 pontos dentro da cidade de Vila Velha para que a gente possa fazer refratários, ou seja, quando passa numa comunidade, a gente vai fazendo acompanhamento por outras comunidades e a gente consegue facilmente fazer a apreensão desse veículo e devolver a seu proprietário que teve o carro roubado ou furtado. Prefeito, vamos falar agora um pouquinho sobre investimentos futuros. Bom, não tem como falar de Vila Velha e não lembrar, infelizmente, da questão dos alagamentos, né? É um problema antigo e que assusta todos os prefeitos. Então, eu queria saber do senhor o que já foi feito nessa área e o que tem a ser feito para amenizar aí o sofrimento, né, das pessoas, né? Porque cai uma chuva, o pessoal já fica assustado. É verdade. Primeiro eu inicio falando que prefeito da cidade de Vila Velha que tem medo de chuva, ele não pode ser prefeito. Prefeito que se acovarda nos momentos mais difíceis da sua cidade não pode ser prefeito. E esse não é o meu papel. Meu papel, inclusive, como cidadão, como vereador, no qual eu fui durante 2 mandatos, eu sempre enfrentei os desafios da cidade de Vila Velha e me fiz presentes nos momentos ruins e nos momentos bons. E não é diferente agora. Agora a gente tem feito um trabalho de prevenção muito forte dentro da cidade de Vila Velha. Pode até alagar, mas o ouvinte pode observar que está escoando muito rápido as águas quando ela empoça. Por que disso? Porque nós estamos fazendo o desassoreamento de canais, de córregos, da rede pluvial, desentupindo as redes pluviais, fazendo a limpeza da cidade com maior frequência, ou seja, planejamento programado, coisa que a gente não observava. E por esse motivo a chuva cai, pode alagar, mas está escoando rápido, não está ficando empoçado igual a gente observava. Além disso, nossos ouvintes, as 3 estações de bombeamento no qual eu herdei e participei da construção na época do governo Rodney, hoje elas funcionam. Hoje nós temos operadores, hoje nós temos manutenção programada, preventiva. Hoje ela é acionada antes da previsão do tempo para escoar os canais, para que a gente possa ter uma calha de absorver o maior número de águas pluviais quando chegam. Hoje elas estão ligadas quando está chovendo. E eu acompanho pessoalmente as 3 estações existentes. Além disso, em parceria com o governador Renato Casagrande, com o governo do estado, nós estamos investindo nesse exato momento mais de 450 milhões de reais na construção de 6 novas estações de bombeamento. E, além disso, está licitando mais 3 novas estações de bombeamento na cidade de Vila Velha. As 6 que estão sendo construídas é a estação de bombeamento da Foz da Costa, que está quase pronta. Só não vamos conseguir entregar agora em dezembro por conta das chuvas que atrapalhou o desenvolvimento da obra. Olha a chuva aí. Senão a gente entregava agora em dezembro. Nós temos lá de Cobilândia a estação de bombeamento. Nós temos a estação de bombeamento de Rio Marinho, a estação de bombeamento de Marilândia,
a estação de bombeamento de Aribiri e a estação de bombeamento do Laranja. Ou seja, 6 novas estações executando as obras nesse exato momento, 3 novas estações sendo licitadas nesse exato momento, que é a estação do Bigossi, a estação de Gaivotas e a estação de Pontal das Garças. Vila Velha, ao todo, nós teremos 12 novas estações de bombeamento, que nós vamos ter a oportunidade de fazer a operação remota. Mas, prefeito, o que é a operação remota dessas estações de bombeamento? Não vamos precisar de operador apertar o botão de liga e desliga. Através de um celular, através de um computador, a gente vai fazer o controle da vazão, fechamento de comportas, abertura de comportas em todas essas estações de bombeamento na nossa amada Vila Velha. Eu acredito muito, Fabi, que a cidade de Vila Velha, com esses investimentos, em parceria com a Prefeitura e o governo do Estado, o governador Renato Casagrande, a gente tem a oportunidade de acabar, de diminuir ou até acabar com os alagamentos da nossa amada Vila Velha. É um trabalho árduo que a gente tem feito o enfrentamento de frente. É desafio, a cidade de Vila Velha é cheia de desafios, né? Mas só que nós temos pressa, que eu costumo falar com a minha equipe. A cidade de Vila Velha tem pressa. Nós queremos avançar em 4 anos, 20 anos, para que depois a gente possa avançar mais 20 à frente e transformar a nossa amada Vila Velha. Então, no que tange enfrentamento aos alagamentos, a gente está atento e está fazendo o dever de casa e enfrentando para que a gente diminua ou até acabe os alagamentos na nossa amada Vila Velha. Prefeito, nós abrimos para participação de ouvintes e alguns nos mandaram algumas perguntas e tem uma bem específica sobre a questão de um valão que fica entre Vila Velha e Cariacica, que quando chove transborda, sempre. E ele pergunta, tem algum diálogo com o município de Cariacica para tentar amenizar esse problema que acaba sendo um problema das duas cidades? Na realidade, eu não sei o nome do ouvinte que mandou a pergunta, mas aí ele está falando do Rio Marinho, está falando do Canal Marinho, Córrego Maria Preta, que fica ali quase todos eles paralelos um com o outro e que deságua tudo no Rio Marinho, que está sendo construída uma comporta para a água do mar não entrar na cidade e está sendo construído também a estação de bombeamento para bombear a água do rio para o mar, que é dessa forma que acontece. Então já existe planejamento, está sendo executado esse planejamento, já tem galerias já prontas lá entre Rio Marinho, ou seja, entre Cariacica e Vila Velha, para que a gente diminua esse sofrimento da Grande Cobilândia e também de um pedaço de Cariacica. Infelizmente, Vila Velha recebe toda a água da bacia lá de Cariacica dentro da Grande Cobilândia e que afunilava com o Rio Marinho, e quando a maré estava cheia, o mar estava com maré alta, a água do rio não desaguava no mar. Agora a gente tem a oportunidade de bombear essa água e a gente diminuir esse problema ou até acabar. Prefeito, vamos para a última pergunta desse bloco, antes de chamar o intervalo. Tá vendo que tá vendo aqui que a gente conhece bem, né? A gente enfrenta o problema. Então, como que ficou a questão da escola cívico-militar em Vila Velha, né? Teve aquele anúncio que o senhor fez sobre instalar essa escola lá. Como é que tá? Em que pé que tá isso? A escola está funcionando, é a escola lá no bairro Ulisses Guimarães, que se chama Ilha da Jussara. A escola tem aproximadamente 1.000 alunos. Foi a primeira escola cívico-militar do programa do governo federal a funcionar no estado do Espírito Santo. E a gente tem, inclusive, uma proposta que a gente recebeu do governo federal para a gente aumentar o número das escolas cívico-militares em Vila Velha. E a gente está disposto, assim que eles colocarem à disposição o número de funcionários, de militares que são da reserva, que hoje estão lá, inclusive, que é um número de 12, um total de 12 militares da reserva, que estão dando o apoio lá na escola cívico-militar, lá em Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha. E seriam quantas novas unidades? A proposta é que a gente tenha mais 4 novas unidades. A gente está esperando o aceite deles e se de fato eles vão ter condições de enviar mais militares para estar junto com os nossos profissionais de educação, colocando para funcionar a escola cívico-militar em Vila Velha. E agora nós vamos falar sobre reajuste para servidores. Prefeito, ano que vem, vai ter reajuste para os servidores municipais? Claro, inclusive na primeira semana a gente já envia para a Câmara Municipal de Vila Velha o reajuste do auxílio alimentação. A gente está dando 100% de reajuste no auxílio alimentação de todos os servidores de Vila Velha. Além disso, nós também temos uma comissão que está dialogando com o sindicato dos servidores públicos de Vila Velha. Além disso, nós temos uma instituição que é contratada,
que está fazendo o plano de carga e salário de todos os servidores da cidade de Vila Velha. Assim que virar o ano, acabar a lei complementar, a lei 173 do governo federal, que não permite aumento de despesa, vai voltar com mais força esse debate, vai ser apresentado aos servidores, os servidores aceitando, a gente envia o projeto de lei de alteração para a Câmara Municipal de Vila Velha para que a gente possa valorizar cada dia mais os nossos profissionais de Vila Velha. Qual que é o valor hoje do ticket de alimentação? O auxílio alimentação hoje é R$150 e vai passar para R$300. E qual que é o percentual, mais ou menos, vocês estão estudando para o reajuste salarial? Não tem como eu te falar percentual agora, porque nós temos várias carreiras e cargos diferentes na cidade de Vila Velha que estão sendo estudados um a um. E eu não consigo te falar detalhadamente cada cargo, o percentual que está sendo estudado de aumento. Então não vai ser um reajuste linear? Vai ser diferenciado? Até porque é progressão de carga e salário, né? Nós temos progressão horizontal, vertical, então isso tudo é muito complexo e está sendo estudado detalhadamente pela instituição que foi contratada, junto com a comissão que está debatendo com eles também. Algumas carreiras ou categorias vão ter um reajuste diferenciado com relação às outras, por exemplo, educação, saúde? A educação sempre é um caso à parte, né? Até porque que tem financiamento, cofinanciamento e financiamento direto do governo federal. Então, muitas das vezes, algumas pessoas não entendem por que foi repassado tal valor maior para a educação, mas eu explico que é um recurso destinado apenas para eles e que tem limite constitucional para ser alcançado e por esse motivo, muitas das vezes, o valor é muito maior, além do piso nacional que existe e outras coisas mais. O prefeito, o senhor também anunciou recentemente o concurso da Guarda Municipal, né? Falou sobre as vagas, enfim, gostaria que o senhor falasse novamente sobre isso, se já tem uma data para edital, para acontecer o concurso. Tá bem, quando a gente fala da Guarda Municipal, a gente fala da melhor Guarda Municipal que nós temos no país, que é a Guarda Municipal de Vila Velha, azul, nosso time azul. E a gente vem falar de guarda, a gente tem que falar de segurança pública. E a cidade de Vila Velha tem feito o seu papel no enfrentamento à criminalidade. E aí você me pergunta como. Primeiro, a gente está nivelando todos os nossos guardas. Demos cursos para todos os nossos guardas. 290 guardas estão capacitados dentro da cidade de Vila Velha. Depois disso, nós entregamos armamentos novos. 300 pistola .40, 20 escopeta calibre 12, 20 carabina .40, que é igual a um fuzil. Além disso, também entregamos para eles armamentos não letais, que é a arma de choque, gás de pimenta, bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, munição de elastano para utilizar em distúrbio. Além disso, entregamos agora, semana passada, 11 novas viaturas com cofres e que vai melhorar o enfrentamento à criminalidade. E agora, na semana que vem, a gente forma os novos moto-patrulha, que estamos dando curso agora de moto-patrulha, e entrega 10 novas motos-patrulhas na cidade de Vila Velha. Além disso, nós já fizemos a muralha eletrônica, no qual a gente já falou aqui, e nós já estamos fazendo uma prova conceito, ou seja, um teste com identificação facial, identidade facial. Então, na cidade de Vila Velha, se a gente conseguir colocar para funcionar a identidade facial, reconhecimento facial, a gente acredita que a cidade de Vila Velha vai se tornar a cidade mais segura do nosso país. E sobre o concurso? E sobre o concurso, a gente envia para a Câmara na primeira semana agora de janeiro, numa sessão provavelmente extraordinária, que está combinada assim com a Câmara Municipal de Vereadores, para que eles aprovam a abertura de mais 120 vagas para a Guarda Municipal. A gente vai sair de 290 guardas no dia de hoje para 410 guardas, para que a gente possa aumentar o efetivo, aumentar o enfrentamento à criminalidade e transformar a cidade de Vila Velha na cidade mais segura, que é esse o nosso objetivo. Aí, enviando esse projeto na primeira semana, a previsão desses novos guardas estarem nas ruas seria quando? Olha, existe um cronograma, né? Não é simplesmente a gente ter uma lei e começa no outro dia o concurso público. A gente tem a montagem do termo de referência, a gente tem depois a publicação, que tem um intertício que é regimental, regulamentado por lei, a lei de licitações, que tem que ficar 45 dias, 30 dias, dependendo do formato da licitação, para que a gente possa fazer o chamamento. Aí depois tem as provas de psicossocial, né, psicotécnico, investigação social e outras. Então, no nosso cronograma, nós acreditamos que a gente consegue, no final de 2022,
entregar novos guardas para estarem trabalhando na cidade de Vila Velha. No final de 2022? No final de 2022, por conta do processo seletivo do trâmite, né? Dos trâmites que a gente tem que seguir legalmente. A gente não consegue queimar a largada e nem pular etapas. Prefeito, Vila Velha tem atraído aí muitos empreendimentos imobiliários, principalmente naquela região de Barra do Jucu, ali na Terra Vermelha. É região 5 ali? Barra do Jucu, depois do Rio Jucu para lá é região 5. Isso. E eu queria saber do senhor o que tem de investimentos, e até para atrair novos empreendimentos também, comércio, enfim, para essa região. Olha, eu costumo dizer que a região 5 vai ser a região com maior desenvolvimento econômico de Vila Velha e acredito eu que do Espírito Santo. A cidade de Vila Velha, para a gente fazer um contexto aqui para todos que estão nos ouvindo, na Jovem Pan News, Vitória, a cidade de Vila Velha, a região 5, é a região onde a gente entrega com o governo do estado, Renato Casagrande agora, a 388, que sai da cidade de Vila Velha e para lá na BR-101, cortando a região rural inteira da cidade de Vila Velha. Para quem está nos ouvindo, a cidade de Vila Velha tem 54% do seu território de região rural, no qual essa estrada 388 está cortando a nossa cidade. Ah, mas Reinaldinho, o que tem a ver essa estrada que está cortando, que está levando a BR-101 e na 262? Essa estrada vai dar a oportunidade de escoar a produção e chegada de insumos muito mais rápido por Vila Velha. Além disso, na condição de vereador, no final de 2018, quando o então prefeito enviou para a Câmara o PDM para fazer um novo PDM, a revisão do PDM, eu fiz uma emenda junto com nossos amigos vereadores, colocando que as margens da 388 estavam liberadas construções de empreendimentos novos, ou seja, de novas indústrias, novas empresas que não estava prevendo. Com isso a gente acredita que vai dar um boom de desenvolvimento naquela região, sem contar o cinturão do desenvolvimento que a Prefeitura de Vila Velha está fazendo nesse exato momento, que vai sair uma rodovia, uma estrada que liga a Rodovia do Sol, a 388 e da 388 até o dique ali de Caçaroca, para que a gente possa ter futuramente a segunda ponte do Rio Jucu interligando com a leste-oeste. Aí eu te falo, você que está nos ouvindo, investe em Vila Velha, que Vila Velha vai explodir economicamente, principalmente na região 5. Sem falar que Vila Velha foi a primeira cidade a aderir à Cidade Empreendedora, o programa do Sebrae, no qual a gente estava buscando alcançar o primeiro lugar como cidade empreendedora. Além disso, nós desburocratizamos a cidade de Vila Velha, nós acabamos com as dificuldades que existiam internamente, administrativamente, facilitando a vida do empreendedor, facilitando a vida dos empresários da cidade de Vila Velha e facilitando a vida de quem quer empreender dentro da nossa amada Vila Velha. Para vocês terem ideia, você que está nos ouvindo, no dia de hoje, você consegue abrir a sua empresa em até 24 horas, sem sair da sua casa, sem sair da sua cadeira, através da palma da mão de um celular, através do Empreendedor Vila Velha. Se você pagar com Pix, e para quem está nos ouvindo, a cidade de Vila Velha foi a primeira cidade do país a aceitar Pix no pagamento das suas taxas, dos seus impostos, dos seus tributos, você consegue receber o seu CNPJ em menos de 24 horas. Abrir uma empresa em menos de 24 horas dentro da cidade de Vila Velha. Além disso, o processo eletrônico, o processo digital no qual nós implementamos na cidade de Vila Velha, está funcionando e você consegue dar entrada nos seus projetos, ter licenças, tudo no formato online, sem sair da sua empresa, sem sair da sua casa. Essa Vila Velha que nós estamos preparando para que ela possa ter o melhor indicador de ambiente de negócios. Também estamos enviando para a Câmara, se tudo der certo ainda, este mês, um projeto de lei de incentivos fiscais, no qual vai transformar a Vila Velha a cidade mais competitiva, não apenas do Espírito Santo, e sim do nosso país, para que a gente possa, de fato, acolher os novos empreendimentos que já estão chegando em Vila Velha. Como eu falei, já aqui no dia de hoje, Vila Velha é a cidade nesse mês que gerou o maior número de emprego no Espírito Santo, fruto de um trabalho árduo de nossa equipe competente, que está desburocratizando a máquina pública e atraindo novos empreendimentos. O senhor pode detalhar um pouquinho mais sobre esse projeto de incentivos fiscais? Vou tentar detalhar e explicar um pouco para todos que estão nos ouvindo. Esse PL de incentivos fiscais, ele está sendo debatido com a sociedade civil, com segmentos organizados da nossa sociedade.
está sendo debatido com todos os vereadores, já tem ciência, já dialogamos, já fizemos reuniões e nós estamos agora na fase final de discussão interna da Prefeitura para enviar para a Câmara Municipal de Vila Velha. O que significa isso? Significa que Vila Velha, muitas das vezes, deixa de receber empreendimentos porque ela cobra uma taxa de licença maior do que outra cidade. Muitas das vezes, ela cobra um IPTU maior que as outras cidades. O projeto vai reduzir essas taxas? Vai reduzir. O que nós fizemos? Nós pegamos o que tinha melhor, a gente chama de benchmark, o que tinha melhor no Espírito Santo e no país, que estava melhor do que Vila Velha. Fizemos uma tabela e identificamos o que precisava para Vila Velha diminuir para alcançar o nível de satisfação e ser a mais atrativa para que as novas empresas venham se instalar. E através disso a gente pegou Itajaí, a gente pegou também as cidades lá de Minas Gerais, para que a gente pudesse observar o que elas tinham de incentivos, que aquelas empresas estavam indo para lá e não vindo para cá, para Vila Velha. E aí sim, a gente equiparou, estamos colocando melhor do que essas empresas para fazer a atração. O nosso objetivo, repito, é colocar, nosso objetivo é manter as empresas existentes, repatriar as empresas que foram expulsas em outros governos e também incentivar novas empresas para virem se instalar na nossa Vila Velha, gerando emprego, gerando renda e melhorando a qualidade de vida dos nossos munícipes. Sobre a questão do trânsito, né? Muitos ouvintes reclamam da quantidade de sinais e o trânsito lento que fica na cidade. Há projetos de melhoria na mobilidade urbana no município? Sim, assim. Nós estamos fazendo um projeto na cidade de Vila Velha que nós vamos transformar diversos bairros em binário. Para quem está nos ouvindo não sabe o que é binário. Binário é você acabar com a mão ir e vir, ou seja, a mão dupla, e transformar na mão única. E nós já estamos fazendo esse estudo aproximadamente há 4 meses, com uma equipe técnica muito qualificada, e a gente já está preparando a instalação desses binários por toda a cidade de Vila Velha, no qual a gente acredita que vai melhorar muito a mobilidade urbana, ou seja, o ir e vir do cidadão. A gente está fazendo planejamento da gente fazer essas intervenções logo após o Carnaval. Ou seja, em março, provavelmente, começam as intervenções na cidade de Vila Velha, inclusive intervenção ali na Rodovia do Sol, que nós vamos transformar um pedaço da Rodovia do Sol em binário, que vai ser só mão única, que quem passa por lá já sabe que já está tudo parado em determinados horários, e a gente vai acabar com esses engarrafamentos. Qual trecho da Rodovia? O trecho entre o Shopping Boulevard e o Hospital Santa Mônica vai se transformar em mão única esse trecho. Em qual sentido? No sentido Guarapari, Vitória. Vai ser mão única. Da mesma forma que também a nossa orla vai ser mão única, que hoje nós temos pedaços que são mão em contramão e ela vai ser mão única. Então, quando a gente muda o trânsito nesse local, automaticamente tem que mudar o trânsito de todos os outros bairros e aí a gente acredita que vai melhorar o fluxo de veículos, ou seja, o fluxo de ir e vir. Além disso, a gente não pode falar que a gente acabou de fazer uma contratação, ou seja, uma licitação dos sinais modernos, ou seja, o que tem de mais moderno no nosso país e no nosso mundo vai ser instalado a partir do ano que vem na nossa Vila Velha para que a gente possa fazer a contagem de veículos, identificar que o sinal tem que deixar um tempo maior aberto ou se tem que fechar para que o fluxo melhore, a onda verde, enfim, são sinais inteligentes que serão instalados a partir do ano que vem na cidade de Vila Velha para melhorar a mobilidade urbana. Mas a gente não fala de melhoria de mobilidade urbana apenas com binário, apenas com sinais inteligentes, com ruas novas que nós vamos também fazer infraestruturas, que igual nós já estamos planejando. A gente fala também de outros modais, né? E aí a gente não pode deixar de falar das ciclovias na nossa Vila Velha, no qual nós já temos mapeado, no qual nós temos hoje 21 estações de bicicletas de compartilhamento e nós estamos fazendo a previsão para o ano que vem para 85 estações de compartilhamentos de bicicleta na cidade de Vila Velha, aonde nós estamos identificando as ciclorotas, aonde pode ter ciclofaixas, aonde que tem ciclovia que não liga com lugar nenhum para ligar essas ciclovias. Estamos fazendo esse trabalho, já temos mapeados, vamos fazer essas ligações para que a gente possa melhorar o ir e vir. Aí a gente tira o fluxo de veículos da rua, a gente melhora a saúde dos nossos munícipes que vão estar fazendo, né, esse ir e vir através de bicicleta, melhorando a saúde. Temos incentivado as empresas e os empreendimentos da cidade de Vila Velha de terem vestiários, bicicletários, para que a gente possa, de fato, ter esse incentivo e retirar esses veículos da rua e colocar a bicicleta. Sem contar
com a ciclovia da vida que está sendo construída pelo governo do estado, governador Renato Casagrande, né, que a gente fala da terceira ponte, que vai evitar o suicídio na terceira ponte, vai ter condições de você sair de Vila Velha pedalando até Vitória, de Vitória para Vila Velha, e a gente tem uma intenção de fazer uma licitação no formato metropolitano dessas bicicletas compartilhadas, para ter a opção de você sair de Cariacica, deixar em Vila Velha, de sair de Vitória, deixar em Vila Velha, de sair de Vila Velha, deixar na Serra a bicicleta. Então a gente está dialogando já com os secretários desses municípios para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto, um trabalho metropolitano, para dar qualidade de vida a toda a nossa população, interligando a região metropolitana. Prefeito, falar rapidamente aqui sobre política. O senhor, antes de ser prefeito, foi vereador, e um vereador bastante crítico na gestão passada. Como que está hoje a sua relação com a Câmara de Vereadores? Para quem está nos ouvindo, eu tive a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos. Meu primeiro mandato começou em 2013 e eu fui reeleito em 2016 com a maior votação da história da cidade de Vila Velha. E eu não me considerava um vereador crítico, me considerava um vereador que buscava resolver os problemas que não eram enfrentados pela administração pública. O meu relacionamento com os 17 vereadores hoje na Câmara Municipal é muito bom, é um relacionamento de independência, a Câmara é independente, o Executivo é independente, mas harmônico. Eu busco sempre ter harmonia com a Câmara de Vereadores, eu fui vereador 8 anos, eu sei aonde o calo aperta, eu sei quais são as dificuldades. Os vereadores na cidade de Vila Velha ajudam a nossa administração, ajuda a cidade. Eu quero aqui render meus cumprimentos ao presidente, o vereador Bruno Lorenzutti, que tem conduzido aquela casa com muita maestria, com muita sabedoria. Muitas das vezes os vereadores trazem demandas das suas comunidades que muitas das vezes a prefeitura, a administração não sabia dessas demandas. E a gente busca rapidamente resolver esses problemas e, como todos sabem, a cidade de Vila Velha é a cidade dos desafios. Mas a gente não corre dos desafios, a gente enfrenta os desafios junto com a Câmara de Vereadores, que é uma grande parceira da cidade de Vila Velha. O seu partido, né, o Podemos, ele tem agora uma candidatura a presidente, né, com o ex-ministro Sérgio Moro. E também o seu partido faz parte da base aliada do governador. Gostaria de saber o seguinte: o senhor vai, na próxima eleição, o senhor vai pedir votos para o Sérgio Moro, vai pedir votos para Casagrande, se os dois estiverem em palanques diferentes, como é que vai ser? Olha, a cidade de Vila Velha tem uma gratidão muito grande com o governador Renato Casagrande, que nesse exato momento é o governador que está fazendo o maior investimento da história do descobrimento da cidade. Então, ou seja, em 486 anos, é o governador que fez o maior investimento. Nesse exato momento está sendo executado, não é que vai executar, está sendo executado 1.450 bilhões de reais. É um orçamento de 1 ano da Prefeitura de Vila Velha. Então é uma pessoa que nós temos gratidão, é uma pessoa que nós queremos que continue ajudando Vila Velha. Vila Velha precisa de mais ajuda do governador e ele não tem fugido desses desafios junto com a gente. Se ele pode, ele ajuda, tem feito investimentos e é dessa forma que a gente quer conduzir, ser parceiro do governo do estado. A cidade de Vila Velha tem um passivo muito grande. Meu desafio quando eu tomei posse na cidade foi tirar Vila Velha do isolamento político, da briga com os governadores que passaram, da briga com os governos federais. Agora não, agora a gente dialoga com o governo do estado, dialoga com o governo federal. Aquele que gosta da cidade, aquele que ama a cidade de Vila Velha está convidado a vir administrar com a gente. Então nós temos sim, devemos muito ao governador, temos gratidão ao governador Renato Casagrande, mas a gente não sabe ainda quem será candidato, né? Nós estamos falando que inicia o processo eleitoral só no ano que vem. Então até lá tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas nós temos sim uma admiração e uma gratidão ao governo Renato Casagrande, que tem investido cada dia mais na nossa amada Vila Velha. E sobre o Sérgio Moro? Sobre o Sérgio Moro, ele hoje, no dia de hoje, se coloca como pré-candidato a presidente da República. A gente acredita que ele é uma pessoa que é capaz de estar no pleito, já está pontuando 2 dígitos na pesquisa, ou seja, já está com 10%, nem tinha colocado o nome ainda como pré-candidato. Agora ele começa a rodar o país. A gente ainda não sabe se de fato ele é candidato ou não. A gente vai entender isso lá só no ano que vem. Da mesma forma que a gente tem com o governador Renato Casagrande, né, uma gratidão, a gente tem também com o governo federal, que ajuda muito a cidade de Vila Velha, já enviou muitos recursos para a cidade de Vila Velha e a gente espera que continue enviando. Né, e é dessa forma que a gente vai conduzindo
a nossa cidade, com muito diálogo, com muita paixão, com muita energia e dialogando com a população e presente nas ações em Vila Velha. Prefeito, eu sei que o senhor está no seu primeiro ano de mandato, mas gostaria de perguntar, o senhor pretende disputar a reeleição? E aí eu já emendo com uma outra pergunta. Nos últimos prefeitos de Vila Velha não tiveram muita sorte aí com relação à reeleição, né? Não foram reeleitos. Isso te assusta? Não, não me assusta. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu trabalho muito, eu amo o que eu faço, eu gosto da minha cidade, eu não sou prefeito de ficar atrás de uma mesa, sentado dentro de gabinete, eu vou para a rua, olho no branco dos olhos da população, falo sim quando eu consigo alcançar os desafios, falo não, falo da dificuldade que explico o momento que a cidade está passando e é dessa forma que a gente vai conduzindo. Processo eleitoral está distante, não estou preocupado com o processo eleitoral, não sei se eu serei candidato. Uma coisa que eu tenho preocupação é transformar Vila Velha na cidade protagonista do Estado do Espírito Santo e ela ser referência em todas as áreas dela, no turismo, na educação, na saúde, na segurança pública, enfrentamento a alagamento e por aí vai. É isso que eu estou preocupado e é nesse norte que a gente está focado no nosso plano de governo, ouvindo todos os dias a nossa população. Prefeito, a gente está chegando ao final, né? Passou rápido, correndo aqui um pouquinho para incluir todas as perguntas, chegaram muitas perguntas. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes. E gostaria de te perguntar também, eu vi um vídeo do senhor lançando aí as novas viaturas da Guarda Municipal, estilo Tropa de Elite. O senhor tem assim uma veia meio artística, né? Eu vi que o senhor estreou bem lá no filme, né? No videozinho. E eu queria já emendar o senhor falando sobre esse vídeo e que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Na realidade, não é artista, né? Na realidade, é o amor pelo que a gente faz. E, de fato, se você observar o vídeo, assim que a gente determinou que fizesse a operação, a gente apreendeu 2 veículos roubados nesse mesmo dia. Ou seja, a gente incentiva, a gente está junto com a tropa é o espelho do guia, né? E eu costumo dizer muito, em todos os lugares que eu vou na cidade, que a palavra convence e o exemplo arrasta, e a gente não vive de palavra. Quantas vezes os nossos ouvintes foram ludibriados, foram enganados com palavras bonitas? E eu costumo dizer que a gente não vive de palavra, a gente vive de exemplo. E exemplo igual esse que eu fiz lá no nosso vídeo que eu publiquei na nossa rede social, mostrando de fato que eu estou junto com a tropa, que eu estou junto nas operações, que eu vou para a linha de frente, eu vou ver a dificuldade e por ver essas dificuldades, a gente faz um investimento cada dia maior na segurança pública e nas outras pastas. E a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes, para a cidade de Vila Velha, é que graças a Deus, nesse 1 ano que vai se completar de governo, nós conseguimos diminuir a vulnerabilidade social, acabar com as desigualdades, quebrar os muros invisíveis que existiam na nossa Vila Velha, que separava algumas comunidades, né, da nossa cidade mais perto. São investimentos que nós fizemos não só nas áreas de maior poder aquisitivo, mas nas áreas de vulnerabilidade social. Se você, ouvinte, estiver passando por Vila Velha, pode observar, todos os bairros da cidade de Vila Velha têm obra pública da nossa prefeitura. Verifique, todos os bairros têm intervenção da Prefeitura de Vila Velha, seja troca de iluminação pública, seja um parquinho, seja academia da melhor idade, seja uma rua pavimentada, seja unidade de saúde nova, seja escola, creche novas que nós estamos entregando. Só para vocês terem ideias, estamos finalizando o ano, ou seja, estamos finalizando o mês de dezembro e eu não consigo ter agenda para entregar tudo que nós já fizemos na cidade de Vila Velha. Essa Vila Velha do futuro que a gente está criando, mas pensando nas pessoas no presente. Fabinho, eu esqueci de falar da nossa Vila Natalina, a maior Vila Natalina do Estado do Espírito Santo, no Parque da Prainha. Hoje, a partir das 18 horas, também teremos a Vila Gastronômica, ou seja, o Boteco da Vila, com restaurantes e barzinhos de Vila Velha, e também teremos a atração Big Beats. Lembrando que a entrada é franca, ou seja, livre, não cobramos nada. Venha você com seus filhos, com seus netos, venha ver a maior Vila Natalina e também curtir uma música de qualidade e também a nossa gastronomia que nós temos também de muito bom em Vila Velha. E já aproveitando, quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus abençoe a todos nós.
Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada a você, ouvinte da 90.5, pela sua audiência. Na próxima quinta, às 16h, estaremos aqui juntinhos para colocar a política em dia. Então anota aí, De Olho no Poder com Fábio Tostes, toda quinta-feira, 16h, aqui na Jovem Pan News Vitória. Você ouviu. De Olho no Poder. Até o próximo.